Bom dia, meus irmãos. Que Deus esteja abençoando e dirigindo a nossa vida, direcionando pelos caminhos dele, né? E nos dando ânimo, nos dando disposição, nos dando força, né? Para estarmos seguindo aquilo que ele tem para nós, como igreja, como servos e servas que somos dele. Hoje é a segunda lição dessa revista, do quadrimestre, e nós vamos estar vendo sobre Jó. Começamos com a oração. Então, em vários personagens bíblicos, nós vamos ver a posição deles frente à oração. Até onde que a oração falava na vida deles. E a gente vai ver um por um, né? São vários, são um tema muito bonito, muito propício, né, para as nossas vidas como crentes em Jesus Cristo. E nós precisamos de conversar e estudar mais sobre a oração. O que é a oração? Até onde que ela interfere na nossa vida. Graças a Deus que nós temos essa ousadia de chegar no Santo dos Santos, né? Lembram os irmãos quando estudam o Velho Testamento, lá no início, né, com o tabernáculo? Ninguém, a não ser sacerdotes, né, e o sumo sacerdote, uma vez no ano, tinha o privilégio de entrar no Santo dos Santos, ali no propiciatório, onde a arca estava, o propiciatório em cima da arca, e Deus se manifestava ao povo de Israel ali. Então, Deus fala com Moisés, com a morte dos dois filhos de Arão, falou assim: olha, você fala com Arão, porque ele não pode estar entrando e saindo do Santo dos Santos. Então, para ele fazer isso, ele vai ter que ter roupas especiais, calçoilas e calças, né? E vestes adequadas para entrar ali. Então, meus irmãos, a gente vê que Deus é um Deus de perfeição. É um Deus que nos deu tudo, mas exige de nós também. Exige para estarmos na presença dele. Nós temos que estar com os nossos corações limpos, lavados, purificados. Isso aí nós fazemos através de Jesus Cristo. Quando nós o aceitamos, né, como Senhor e Salvador, nós podemos chegar a Jesus. Naquela sinagoga, agora, né, no Novo Testamento, a gente viu que existia um véu, existia uma cortina lá na sinagoga, e com a morte, o dia que Jesus morreu, a hora, o minuto que Jesus morreu, aquele véu foi rasgado de alto a baixo. O que isso significa? Significa que nós já temos acesso, agora nós temos acesso ao Pai, através de Cristo Jesus. Antes, no Velho Testamento, lá eles tinham acesso através dos sacerdotes, era todo o ritual, tinha que apresentar, né, animais em sacrifício para serem atendidos por Deus. Mas agora, através de Cristo, nós temos esse acesso a Deus. Nós temos que ter corações verdadeiros, nós precisamos não fingir que estamos, nós precisamos nos apresentar a Deus sem marcas. Por quê? Porque Ele nos conhece muito mais do que nós mesmos nos conhecemos, né? Então, nós não conhecemos a nós mesmos. Lembra de Pedro, quando ele falou para o Senhor Jesus, falou: Senhor, eu nunca vou te negar, eu nunca vou te negar. E Pedro o nega por 3 vezes. Então, nós não conhecemos, nós não nos conhecemos, mas o nosso Pai nos conhece muito mais. Irmãos, nas nossas orações, é interessante quando a gente ora em conjunto, né? Então, a maior parte das nossas orações é pedir pela bênção. Se isso está errado, não, nós precisamos pedir. Jesus mesmo não fala, ó, pedi, batei, abri,
né? Então nós precisamos fazer conhecidos diante de Deus as nossas petições. Será que Deus não conhece? Conhece sim. Mas Ele, como um Pai amoroso, Ele sente prazer no nosso pedido. Então vamos clamar. Mas sabe o que é mais importante do que uma oração respondida no sentido de nos dar as coisas? O mais importante que nós temos é essa presença de Deus. Além de usufruir das bênçãos de Deus, nós podemos estar na presença dEle. Esse é o benefício maior que nós precisamos buscar. Então, e só tem esse benefício de estar na presença de Deus, aquele que busca. Então, é em cima disso aí que a nossa lição vai tratar, e nós vamos ver alguma coisa sobre isso aí, sobre essa intimidade que nós precisamos ter com o Pai. Nós precisamos trabalhar isso aí, porque nós podemos conhecer a Deus muito mais do que aquilo que nós sabemos, do que aquilo que nós pensamos. Então, são vários tópicos na nossa lição, Jó, ousadia na oração, e a gente vai procurar entender um pouco. O primeiro tópico que nós temos nessa oração nos fala o seguinte: só haverá essa proximidade com o Senhor quando houver intimidade. Será que é diferente? Proximidade de intimidade. Será que seus amigos que estão próximos de você são íntimos de você? Vamos ver? No nosso critério de espiritualidade, né? Aquilo que humanamente nós podemos achar que, nossa, fulano é espiritual, como fulano ora bem, como o irmão tal ora bem, né? Então a gente julga as pessoas e pensa nesse critério que nós temos do espiritual. Então, nesse critério, a gente vai ver que Jó estaria num patamar bem elevado, visto que ele desfrutava dessa amizade, dessa íntima comunhão com o Senhor. Vamos ver o que a Bíblia nos fala sobre isso aí? Olha, em Jó capítulo 1 fala assim: havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro e reto, temente a Deus, e que se desviava do mal. Nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. Possuía toda aquela riqueza, toda, né, bois, 3.000 camelos, né, e um número de pessoal muito grande à sua disposição. Seus filhos iam à casa uns dos outros fazerem festas, e Jó se preocupava muito com isso aí. Ele preocupava: será que os meus filhos nessas festas não estão pecando contra o Senhor? Só em pensamento. Então Jó, o que ele fazia? Ele ia e oferecia sacrifícios em favor de cada um deles. Jó se preocupava com esse relacionamento dos seus filhos também com o Senhor. E aí o que aconteceu? Os irmãos conhecem de sobejo Jó, né? Que Jó foi perdendo tudo. Deus permitiu que o diabo o tentasse, tirasse as coisas dele, porque Jó sabia, aliás, Deus sabia que Jó era temente a ele. Então ele foi perdendo tudo. Foi perdendo os filhos, foi perdendo a casa, foi perdendo todos os seus bens, e no final, Jó não perde a vida, mas perde a sua saúde. E ele tem chagas no corpo todo, sentado ali, no pó e na cinza. A Bíblia registra isso. Mas em toda essa tragédia que aconteceu a Jó, a Bíblia registra lá em 1:22 e 2:10, tudo isso Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falha alguma. Então, contrariando esse nosso critério de espiritualidade, a lição nos diz que Jó apoiava em Deus somente como família, não na intimidade, mas com familiaridade. Por
que é pensado assim? Que o escritor nos fala assim. Sabe por quê, irmãos? Lá no finalzinho de Jó, ele diz assim: antes eu te conhecia só porque eu ouvi falar, mas agora eu te vejo com os meus próprios olhos. Estou envergonhado de tudo o que eu disse, tudo o que eu agi, e agora me arrependo, sentada aqui no chão, no monte de cinzas. Agora sim, Jó seria diferente. Ele creu, ele teve um relacionamento íntimo com o Senhor. O Senhor ouve o clamor de todos nós, inclusive daqueles que estão lá fora, né, que ainda não aceitaram, né, mas Deus ouve, né, o próprio Salmo nos diz isso, lá no Novo Testamento nos diz isso, né, mas Deus ouve o nosso clamor, mas continuamos a falar que o melhor de tudo que nós podemos ter na nossa vida, essa intimidade, o que mais precisa ser valorizado é essa intimidade, é conhecer o nosso Deus, o Deus que nós servimos, o Deus que nós adoramos. E essa resposta de estar na presença de Deus também, é Ele que vai se permitir abrir a sua intimidade para nós. Ele nos conhece, Ele sabe da nossa mente, do nosso coração, de tudo. Então Ele pode ou não abrir essa intimidade, como o véu se rasgou, nos permitindo chegar até Ele. Deus pode abrir essa cortina mais íntima dele para conosco. Então Jó, por causa dessa tragédia toda, dessa angústia que ele se passava, ele deixou um pouco aquele primeiro pensamento, ele não pecou contra Deus e ele começou a proferir palavras arrogantes. Ele, mais tarde, ele se arrepende, ele se envergonha daquelas palavras duras, irreverentes, frias, hostis, tolas e impensadas. Houve arrependimento de Jó, mas também houve vergonha. E desse sentimento de Jó, nós vamos tirar essas lições. Nós falamos que para haver proximidade, deve haver essa intimidade. Quando nós somos íntimos do Senhor, por você ser íntimo do Senhor, isso aí não te desobriga a reverência. O Senhor é um Deus santo, o Senhor é um Deus separado, o Senhor é um Deus que exige de nós. O que a Bíblia fala? Sede santos, porque eu também sou santo. Então, nós estaremos um dia na presença do Senhor, na sua presença, aí a coisa é diferente, mas por enquanto nós não suportaríamos ter essa presença, ver a glória do Senhor, porque a glória dele é tanta, e a gente vê isso na Bíblia mesmo, tão fascinante, que nós não daríamos conta de presenciarmos isso, e os nossos defeitos seriam vistos de uma forma mais clara, realçado os nossos pecados e as nossas imperfeições. Então Deus exige de nós a nossa reverência. Imagina a perplexidade de Jó quando Deus confrontou a sua oração. Então ele chegou a sentir a aversão de si mesmo, tamanho foi a vergonha. E ele diz lá em Jó 40, fala assim: sou indigno. Que te responderia eu? Sou indigno. Põe a mão na minha boca. Uma vez falei e não tornarei a falar, não vou replicar mais. Aliás, 2 vezes, porém não prosseguirei. Jó estava de fato arrependido
da sua arrogância, de tudo aquilo que ele questionava ao Senhor. E a gente vai ver um texto bem interessante sobre isso aí. Muitos cristãos acham que por haver essa intimidade com o Senhor, o desobriga dessa reverência. Essas pessoas confundem intimidade com camaradagem. E uma outra parte bem ligada a essa reverência que nós precisamos ter com o Senhor, que a intimidade que nós temos com Ele não justifica a informalidade, esse tratamento nosso com o nosso Deus. Em Paulo, lá em Romanos, ele diz assim: porque o Espírito que vocês receberam de Deus torna vocês filhos de Deus. E pelo poder do Espírito, com fervor, nós podemos orar: Pai, meu Pai. E a gente tem um exemplo claro em Jesus Cristo. Como é que ele se aproximava do Senhor? Ele saía para orar. Ele ia para os lugares mais desertos, mais solitários, para sentir a presença de Deus. E ele tratava o seu Pai, o seu Deus, como o seu Pai. E muita petulância, muita petulância do crente achar que por Deus ser o nosso amigo, o nosso Senhor, principalmente o nosso Senhor, e que a Ele nós devemos reverência, nós podemos bater nas suas costinhas: oi, amigão. E muito pior ainda, né, quando se referem a Deus como o cara lá de cima. É muita falta de reverência para com Deus. E Apocalipse fala que a Ele, todo louvor, toda glória, toda sabedoria, ações de graça, honra, poder, sejam dadas a Deus pelos séculos dos séculos. Amém. Então, além dessa intimidade que nós temos com o Senhor, que nos obriga à reverência, nos obriga à formalidade, né? E a lição continua: só haverá grandeza quando houver humildade. Foi isso que Jó sofreu. Ele havia perdido tudo. Ele perdeu filhos, perdeu seus bens, perdeu o respeito da sua esposa, perdeu a sua posição tão boa. Ele era um homem rico, né, tão benquisto na sociedade. E toda essa calamidade veio sobre ele sem causa aparente. Nada justificasse tamanha posição. Ele falava que não justificava nada. Ele sabia que ele não havia pecado. Mas os seus amigos, que depois se aproximaram, 3 amigos, mais um depois, né, eles batiam na mesma tecla: você está desse jeito? Você está aí no pó e na cinza? É porque você tem pecado. Você pecou. Então você tem que confessar a Deus. Mas Jó sabia que ele não havia pecado. E aí ele começa a mudar, Jó começa a mudar de posição, né? Deixando aquela justiça toda que ele achava que ele tinha, e começa a amaldiçoar o dia que ele nasceu. Quer ver? No versículo 3, no capítulo 3, versículo 1. Depois disso passou Jó a falar e amaldiçoou o dia do seu natalício, do seu aniversário. Então, quando Jó estava lá embaixo, ele começou a se humilhar diante de Deus. Interessante, a lição fala assim que Deus deu corda. Deus deu corda para ver até onde que Jó iria com aquela sua indignação. Sabe, irmãos, Deus não intervém logo de imediato, né, nos desviando da verdade. Ele nos respeita. Então, ele nos dá espaço para que nós sejamos nós mesmos. Mas não deixa de nos mostrar quem de fato nós somos, pela experiência, quer seja pela razão.
Então, o Senhor interfere naquela lamúria toda de Jó e o interpele, dizendo assim, Jó 38:2, quem é você para pôr em dúvida a minha sabedoria? Será que você está querendo provar que sou injusto? Que eu sou culpado e você é inocente? Então a gente vê do primeiro capítulo até o finalzinho esse diálogo de Jó com seus amigos, né? E depois no final Deus falando com ele. E agora Deus interrompe tudo aquilo que ele estava falando, todas aquelas baboseiras, né? Tudo aquilo que ele estava falando e pergunta, será, Jó, que você está querendo provar que sou injusto? Eu, Deus, sou culpado e que você é inocente? Meus irmãos, quanto mais se exige de Deus, mais declaramos a nossa ignorância a seu respeito. Nós não conhecemos Deus. Quem somos nós para estar exigindo de Deus? Para estar decretando, fazendo decretos. Deus, você tem que fazer isso. Deus vai curar isso. Em nome de Jesus, você vai curar isso. Nós não somos ninguém. Nós não somos ninguém. E quanto mais nós nos vemos reduzidos, indignos disso aí, maiores perspectivas nós temos de sermos abençoados por Deus. E Deus, lá em Pedro fala, na palavra de Deus, o seguinte, cingi-vos, pois, de toda humildade, porque Deus resiste aos soberbos, porém dá graça aos humildes. Então nós precisamos nos humilhar nas nossas orações. Mas é humilhar mesmo. Não é igual aquele fariseu hipócrita lá. Ó Senhor, eu sou pobre, eu sou pecador, eu faço isso, eu faço aquilo, eu oro tantas vezes. Eu não sou igual a esse aqui. Nós precisamos reconhecer a nossa pequenez diante desse Senhor Supremo. Só haverá favor, o terceiro item, quando houver temor. Só haverá. Nós só conheceremos o favor do Senhor quando nós temê-los, quando nós tivermos temor para com Ele. Quando Deus se manifestou a Jó, nada mais restou. Deus calou mesmo a boca de Jó, porque ele viu a majestade, viu a soberania de Deus, que o colocou em seu devido lugar. Deus se manifestou a Jó num redemoinho. E ali Deus falou com ele. Deus viu a Jó. Jó viu a Deus naquele redemoinho. E Deus viu a Jó lá embaixo, pequeno, agora humilhado diante dele. Agora sim, Deus poderia falar com ele. Mas quando Jó viu aquilo, viu a majestade de Deus, ouviu o Senhor, ele não podia ficar calado. Sabe quando você vê uma coisa assim, muito extasiante, muito grande, e que você tem necessidade de falar? Jó sentiu isso, e ele começa a adorar ao Senhor. Ele começa a adorar o Senhor, reconhecendo a sua pequenez. Ele fala, por isso me abomino no pó e na cinza. Quem se vê humilhado, arrependido perante Deus, não deve fazê-lo buscando algum favor, mas deve ter uma atitude de louvor e adoração. No Velho Testamento, em 2 Crônicas, diz, um versículo muito conhecido nosso, se o meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e me buscar, converter dos seus maus caminhos, ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Nós precisamos aprender a nos chegar a esse Todo-Poderoso, porque Ele é digno da nossa adoração. Ele é digno de toda a glória. O Apocalipse fala sobre isso.
né? E mesmo com o nosso temor, só haverá favor quando houver o temor. A lição vai para o final dela falando, só haverá resposta quando houver mudança. Foi isso que aconteceu com Jó. Ele teve essa experiência, esse impacto de encontrar-se com Deus naquele redemoinho. Muitas das vezes nós temos experiências, não como essas, né? Mas em momentos marcantes, Deus nos fala e nos leva a adorá-lo de maneira devida. Nós esquecemos dos nossos problemas, esquecemos de estar pedindo, mas nós estamos diante de um Deus, diante do Deus Supremo, diante do Criador, sustentador, aquele Deus que nos dá a vida, né? Essa coisa maravilhosa, e nós precisamos louvá-lo e bendizê-lo por isto. E o escritor John White, ele já dizia no seu livro, ele fala assim, ser adorado é um direito que ele tem, Deus tem. Você lhe deve isso. Fique quieto na presença de Deus, pela fé. Reconheça em palavras que Ele é o Deus dos deuses, que ninguém mais é digno de governar o universo. Diga-lhe que você sabe que Ele deve lealdade, seu corpo e seu tempo. Diga-lhe que você reconhece a sua misericórdia para com você, muito mais daquilo que você merece. E o Espírito vai nos ajudar a prosseguir nessa nossa oração. Então, meus irmãos, só haverá resposta de Deus à nossa oração quando nós mudarmos de atitude, deixarmos todo aquele orgulho, toda presunção e acharmos que nós somos o bom. Nós temos carro, nós temos casa, nós temos carro, nós somos membros da igreja, nós temos cargos, nós somos importantes ali. Precisamos deixar tudo. Eu gosto muito daquele versículo de Paulo, quando ele diz que ele deixava tudo. Toda a posição, tudo aquilo que ele era, tudo aquilo que ele galgou até então, né, antes de se converter ao Senhor Jesus, ele considerava esterco por amor a Cristo. Eu creio que é a coisa melhor que nós temos quando nós podemos nos colocar os nossos bens, o nosso dízimo ali no gasofilácio, né, as nossas ofertas para missões, mas muito mais do que isso, Deus quer a nós mesmos, Deus quer ao seu coração, Deus quer te usar naquilo que Ele sabe que deve ser feito. Jó, mesmo sabendo que tudo aquilo que aconteceu com ele não foi provocado, toda aquela tragédia não foi provocada por seus atos, Jó teve que aprender que nenhum homem é perfeito e é justo aos olhos do Criador. Davi, lá em Salmos, diz assim: ó Senhor, Deus, ouve a minha oração. Não julgues a mim e este teu servo, pois ninguém é inocente diante de ti. E Paulo também fala em Romanos: não há um justo, não há um justo sequer. Todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Olha só que coisa, irmãos. Não há um justo, não há um sequer. Deus, através do seu Filho, nos justifica. Mas somos sujeitos ao pecado. Muitas das vezes nós pecamos, nós precisamos ir à presença de Deus, pedir perdão. Senhor, me perdoa. Senhor, me perdoa. Eu não queria fazer, mas eu fiz. Né? É isso que Paulo fala também. Tudo aquilo que ele queria fazer de bom, ele não fazia, mas fazia tudo aquilo que ele não queria. Então, sabemos que na nossa vida é uma constante luta do bem e do mal. Satanás está ao nosso redor,
procurando nos tragar. E aí no final da história, lá no finzinho da história, a gente vê a mudança. Deus restaura a sorte de Jó. Ele reconhece que de fato aquele homem é um crente sincero. Aos olhos de Jó, né, dos seus contemporâneos, ele foi muito abençoado. Ele foi abençoado com o dobro de tudo aquilo que ele havia perdido. Foi restaurado seus filhos, né, sua família, seu prestígio. Foi-lhe concedida a bênção de ter mais 7 filhos e 3 filhas, aquilo que ele tinha, né, tantos quantos ele havia perdido. Mas, isso para os seus amigos, mas para Jó, a dádiva mais preciosa que ele recebeu e que ele procurou valorizar foi a lembrança de ter visto a majestade e a glória de Deus. Estar com Deus, meus irmãos, conhecer a Deus na intimidade é o maior presente que nós podemos ter. Muito mais do que bênçãos respondidas, nós precisamos ter essa comunhão com o Pai. As bênçãos, as respostas, os bens, até os ímpios recebem, mas nada disso se iguala a esse presente maior. É a intimidade com Deus, essa segurança, esse prazer de conhecer ao nosso Deus. E a conclusão da nossa lição é essa aqui, gente de oração. A lição, o quadrimestre é sobre oração, e ele fala sobre gente de oração. Gente de oração é gente temente, gente que sabe qual é o seu lugar e o lugar daquele a quem está buscando. Eu sou o que sou, e Deus é o que é. Deus é majestoso e poderoso, e criador e dono, é quem governa o universo. E eu sou simplesmente aquele que ele criou, mas que me ama tanto. Gente que se aproxima de Deus com humildade, com reverência, com temor, com prudência, querendo mais o conhecer do que o receber. Então essa é gente de oração. E gente de oração é gente que se encanta com a proximidade do que com a prosperidade resultante da oração. A graça do Senhor é muito mais importante do que a vida. E por isso, os meus lábios te louvam. Vamos orar? Nosso Deus Pai, nós estamos na Tua presença, nessa lição tão linda, Senhor Deus, pela experiência em que estudamos a experiência do Teu servo, Jó. Ó Senhor Deus, como Tu és grande, como Tu se compadeceu daquele servo até então arrogante, questionando ao Senhor, querendo saber por que ele estava daquele jeito. Mas depois ele reconhece que ele não era nada diante de Ti. E por isso ele se arrepende. Ele se coloca no pó e na cinza. Ó Senhor Deus, quantas vezes nós temos essa arrogância para contigo? Quantas vezes nós queremos determinar aquilo que Tu deves e não deves fazer? E nós Te pedimos o perdão, Senhor Deus. Nos ajude a aproximarmos de Ti. Nos ajude, Senhor Deus, com perdão dos nossos pecados, a gozar dessa intimidade contigo. Ó Pai, como é bom estarmos na Tua presença, esquecendo de tudo aquilo que nós precisamos, mas simplesmente gozando da Tua presença. Sabemos que um dia estaremos contigo. Um dia isso aí que é imperfeito será perfeito. Então estaremos perfeitos na Tua presença, pois é isso que Jesus Cristo fez por nós ali na cruz do Calvário. Ajude-nos, Senhor Deus, a entender, a compreender com os olhos, com o coração, Senhor Deus, essa verdadeira intimidade contigo. Dá-nos da Tua misericórdia, dá-nos, ó Pai, da Tua graça. Nós oramos com perdão das nossas faltas,
em nome e pelo amor do Senhor Jesus. Amém.